Neste vídeo vamos explicar como estudar a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a seno de x sobre 2 mais cosseno de x no intervalo 0 a 2π, que é o domínio da função f. Na resolução deste problema, devemos começar por considerar que o domínio da função é o intervalo de 0 a 2π e continuar a dar continuidade derivando ou encontrando a derivada da função f. A derivada da função f é a derivada de uma divisão, e ficando, portanto, a derivada do numerador, que é seno de x, cosseno de x, vezes o denominador intacto, menos o numerador intacto, vezes a derivada do denominador, portanto, a derivada de 2 mais cosseno de x é igual a menos seno de x, sobre o denominador ao quadrado. Portanto, é o que nos diz a regra da divisão. A derivada de f vezes g vai ser f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Foi o que se fez aqui. Podemos simplificar esta expressão para obter no numerador 2 cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Portanto, o numerador foi obtido multiplicando a expressão anterior, cosseno de x vezes 2 mais cosseno de x vezes cosseno de x, que é cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes menos seno de x, que é seno ao quadrado de x. Como cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, podemos ainda simplificar a expressão derivada, ficando 2 cosseno de x mais 1 sobre, no denominador, portanto, 2 mais cosseno de x entre parênteses ao quadrado. O denominador não é necessário expandir, já que o passo seguinte vai ser estudar o sinal da função derivada e é conveniente ter a expressão na forma de uma potência de expoente 2, já que sabemos que é sempre positiva. Logo, igualando a derivada a zero, como é uma fração, temos que ter o numerador da fração 0 e o denominador diferente de 0. Portanto, uma fração só se anula quando o numerador é nulo e o denominador não é nulo. Porque se o denominador for nulo, podemos ter situações tipo 3 sobre 0, que não é nenhum número real. Notemos que no denominador já se fez um passo à frente, portanto, em vez de colocar denominador diferente de 0 como sendo 2 mais cosseno de x entre parênteses ao quadrado diferente de 0, colocou-se apenas 2 mais cosseno de x diferente de 0, já que nós sabemos que o 2 mais cosseno de x entre parênteses ao quadrado apenas é 0 quando o 2 mais cosseno de x for, ou seja, uma potência só é 0 quando a base o for, pelo que já se suprimiu nesta etapa o quadrado. Ficamos, portanto, com cosseno de x igual a menos 1 meio. Notemos que 2 mais cosseno de x diferente de 0 é uma condição universal, porque dá origem a cosseno de x diferente de menos 2, e sabemos que como o cosseno está entre menos 1 e 1, nunca pode ser menos 2. Por isso, elemento neutro é impossível. Portanto, é impossível o cosseno ser menos 2. Portanto, o cosseno diferente de menos 2, cosseno de x diferente de menos 2, é uma condição universal, que é o elemento neutro na conjunção. Ficamos, portanto, que os ângulos cujo cosseno é menos 1 meio são 2 terços de π mais 2kπ, ou menos 2 terços π mais 2kπ. Portanto, para chegar a este resultado, podemos optar por obter estas soluções através do círculo trigonométrico, representando previamente estes dois ângulos, 2 terços de π e menos 2 terços de π, que têm cosseno igual a menos 1 meio, e depois, naturalmente, como o período da função cosseno é 2π, teremos que acrescentar o fator 2kπ a cada uma das expressões. Ou então recorrer a uma forma de resolução de equações trigonométricas que se enquadra com assuntos lecionados no 11º ano de escolaridade de Matemática A. Determinemos agora as soluções da equação anterior pertencentes ao intervalo 0 a 2π. Para a família x igual a 2 terços π mais 2kπ, vamos atribuir valores a k, começando com menos 1. Observamos que dá origem a 2 terços de π menos 2π, portanto, substituindo na expressão anterior o k por menos 1, chegamos a este resultado, menos 4 terços de π, que, como é negativo, não está no intervalo 0 a 2π. Se atribuirmos a k ao valor de 0, chegamos ao resultado 2 terços de π, que evidentemente está no intervalo 0 a 2π. Portanto, para ver isto, basta ver que, além de ser positivo, como 2 terços é inferior a 2, portanto, dá que 2 terços de π é inferior a 2π. Temos também reduzir o 2π
ao denominador 3 ficava 6π sobre 3 e, portanto, 2π sobre 3 é inferior a 6π sobre 3. Portanto, está no intervalo. Quando o k é 1, chegamos ao resultado menos 8 terços de π, ou melhor dizendo, aqui até nem é menos 8 terços, aqui para dizer a verdade até deveria ser, ora 3 vezes 2, 6 é 2, 8, é 8 terços de π, portanto está lá um menos, não devia estar, mas portanto, uma pequena gralha, 8 terços de π efetivamente não pertence ao intervalo 0 a 2π, e como começámos com uma solução que era inferior a qualquer valor do intervalo 0 a 2π, terminámos numa solução que era 8 terços de π, que é superior a qualquer valor no intervalo 0 a 2π, por mais valores que atribuíssemos a k, íamos sempre obter soluções ou mais pequenas que o 0, se atribuíssemos a k o valor menos 2, menos 3, menos 4 por aí fora, ou se atribuíssemos a k o valor 2, 3, 4 por aí fora, também valores sempre superiores a 2π, pelo que a única solução no intervalo 0 a 2π desta família de soluções vai ser unicamente o 2 terços de π. Podemos fazer o mesmo para a solução menos 2 terços de π mais 2kπ, que substituindo o k por menos 1, chegamos ao resultado de menos 8 terços de π, que está fora do intervalo 0 a 2π, por ser negativa. O k igual a 0 dá origem a menos 2 terços de π, que também está fora do intervalo por ser negativa. O k igual a 1 dá origem à solução 4 terços de π, que pertence ao intervalo 0 a 2π, já que 2π é igual, como já foi dito, a 6π sobre 3, e 6π sobre 3 é maior que 4π sobre 3, portanto 4 terços de π vai estar no intervalo 0 a 2π, e então, quando o k é 2, obtemos um valor superior a 2π, porque 10 terços de π é maior que 6 terços de π, e portanto chegamos à conclusão que já não há mais soluções nesta família, porque todas as outras que obtivéssemos por atribuição de valores a k, iriam estar ou antes do 0 ou depois do 2π. Podemos concluir que a derivada é nula com soluções no intervalo 0 a 2π apenas para o x igual a 2 terços de π ou 4 terços de π. São estes, portanto, os únicos pontos críticos da função f. Nesta tabela estamos a observar o estudo do sinal de f' e da monotonia de f. Na primeira linha da tabela está representado o seu domínio, o domínio da função f, conjuntamente com os pontos críticos. Na segunda linha está representado o estudo do sinal de 2 cosseno de x mais 1, que representa o numerador da expressão derivada de f. Comecemos por explicar porque é que o sinal é o que está apresentado na segunda linha da tabela. Este resultado baseia-se no facto da função definida por 2 cosseno de x mais 1 ser uma função contínua. Na verdade é contínua em R, sendo, portanto, em particular, contínua no intervalo 0 a 2π, e como a imagem de 0 é igual a 2 cosseno de 0 mais 1, que é igual a 3, nós sabemos que a função, como não se anula entre 0 a 2 terços de π, se a função é contínua e não se anula neste intervalo, então ela não pode mudar de sinal. E o sinal de um valor intermédio, portanto, por exemplo, o sinal do g de 0, é o sinal da função toda entre 0 e 2 terços de π. Passemos ao segundo intervalo, o g de π. Portanto, o π é um número que está compreendido entre 2 terços de π e 4 terços de π. E a imagem de π, 2 cosseno de π mais 1, portanto, é 2 vezes menos 1 mais 1, que é menos 1, é negativo. Como a função g não se anula mais nenhuma vez entre 2 terços de π e 4 terços de π, portanto, o sinal que ela tomar num valor intermédio, por exemplo, no π, num valor intermédio qualquer, vai ser o sinal da função toda no intervalo, porque sabemos que a função, para mudar de sinal, tinha que se anular, ou se quisermos pensar em termos gráficos, teria que passar pelo eixo dos x, pelo que o sinal é negativo. Mesmo raciocínio para o intervalo 4 terços de π a 2π, portanto a imagem de 2π dá-nos o sinal da função neste intervalo, 4 terços de π a 2π, que é positivo, e portanto está justificada o sinal da expressão apresentada na segunda linha da tabela. Na terceira linha da tabela está apresentada a expressão que representa o denominador da expressão derivada. Como é uma expressão ao quadrado, nós sabemos que é sempre positivo ou nula, pelo facto de 2 mais cosseno de x ser sempre positivo, porque já que o cosseno de x está entre menos 1 e 1, 2 mais cosseno de x estará entre 1 e 3. Pelo facto de ser positivo, nós sabemos até que será sempre positiva a expressão. Na linha da derivada da função, ou seja, na penúltima linha, está representado um sinal rigorosamente igual ao da segunda linha, de 2 cosseno de x mais 1. Portanto, isto acontece porque o denominador, o 2 mais cosseno de x em parênteses ao quadrado, é sempre positivo. Portanto, o sinal é rigorosamente igual ao sinal do numerador da expressão derivada. Na última linha está a conclusão relativamente à monotonia. Quando a derivada é positiva, temos função crescente. Quando é negativa, função decrescente. E, portanto, chegamos à conclusão que
a função é crescente de 0 a 2 terços de π, e em 4 terços de π a 2π, e decrescente de 2 terços de π a 4 terços de π. Podemos concluir, portanto, que 2 terços de π é ponto máximo, x igual a 2 terços de π é ponto máximo, e que x igual a 4 terços de π é ponto mínimo. Neste gráfico apresentamos a não parte do gráfico de f, como aqui diz, mas o gráfico de f todo, não é? Portanto, há um intervalo de 0 a 2π. A imagem de 2 terços de π vai ser raiz 3 sobre 3, que será, portanto, um máximo, e a imagem de 2π também, que é 0, vai ser um máximo, e os mínimos são o f de 0 e o f de 4 terços de π, que é menos raiz 3 sobre 3. Notemos ainda que a imagem de 2 terços de π, que é raiz 3 sobre 3, é máximo absoluto, e que a imagem de 4 terços de π, que é menos raiz 3 sobre 3, é mínimo absoluto da função f.